aí, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Renato e eu estou aqui para a nossa aula de dezembro, que é a nossa última aula do nono ano, do ano de 2020. Ao invés de introduzir novos conteúdos, você já deve ter percebido que os professores estão revisando os que foram trabalhados nas aulas aqui do Escola em Casa. Vocês estão no nono ano e estão finalizando uma etapa, que é o ensino fundamental. No ano que vem vocês vão começar uma etapa totalmente nova, que vai ser o ensino médio. É um novo ciclo na parte da educação básica de vocês. E uma das diferenças, que eu acredito que é uma das diferenças mais marcantes nessa passagem de ciclo, é que vocês vão notar que lá no primeiro ano vocês não vão ter ciências da natureza. Então, pessoal, essa disciplina que vocês têm no sexto, sétimo, oitavo e nono, ela é chamada de ciência da natureza, porque ela vai focar justamente em estudar os fenômenos e as teorias que estão relacionadas à natureza. Isso acaba incluindo 3 áreas básicas que vocês vão ver lá no ensino médio como 3 disciplinas. Essas disciplinas elas são biologia, química e física. Então eu tive a seguinte ideia: a nossa aula de revisão deste mês, que vai falar das 3 disciplinas que nós trabalhamos nas nossas aulas, nós vamos separar ela em 3 blocos, onde nós vamos estudar em cada bloco uma dos tópicos aqui que nós vimos sobre essas 3 disciplinas que vocês vão ver no ensino médio: a biologia, a química e a física. Bom, a primeira dessas 3 disciplinas que nós vamos falar aqui agora é a biologia. A biologia ela é a área das ciências naturais que ela vai lidar com os seres vivos. E eu vou falar desde como que se estrutura o corpo de um ser vivo, ou como que ele funciona também, até falar como que esses seres vivos eles vão interagir no ambiente. Já a química, ela vai falar da matéria. E vocês lembram daquela primeira aula de química que matéria é tudo aquilo que existe e que contém uma massa, ou seja, que pode ser pesado, que contém um volume, ou seja, que ocupa um lugar no espaço. Aí a química vai lidar com a estrutura dessa matéria aí e como que acontecem as transformações dela. Bom, a terceira área aqui vai ser a física. E a física ela vai lidar com as propriedades e com os fenômenos que também ocorrem na natureza com a matéria. Ela vai trabalhar alguns conceitos-chave, como, por exemplo, energia, espaço e tempo. Vamos começar? Você já pegou seu material? Bom, no primeiro bloco da nossa revisão, nós vamos trabalhar os conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores sobre química. E esses conteúdos eles foram abordados na aula de julho, com a professora Mariana, e em agosto e setembro, comigo. A primeira coisa que nós estudamos em química foi o conceito de átomo, que são essas pequenas partículas que vão formar tudo que existe, tudo que for matéria. Esse conceito ele nos ajuda a entender, inclusive, como é que aconteceu o desenvolvimento da ciência. Por quê? O desenvolvimento da ciência ele não é algo instantâneo, ou seja, os cientistas eles não dormem, acordam e, de repente, vão chegar com uma nova descoberta. Eles vão para o laboratório, eles vão estudar isso para chegar nesse conceito. E o conhecimento científico ele também não é fixo, ele não é imutável, ou seja, ao longo do tempo ele pode ser aprimorado, porque um cientista descobre uma coisa e o outro cientista vai lá, faz uma pesquisa e acrescenta ou aprimora aquele conhecimento. Mas voltando ao conceito de átomo, nós vimos na aula com a Mariana que já lá na Grécia Antiga os cientistas eles já pensavam no átomo. Mas foi só no início do século XVIII é que o Dalton formulou o primeiro conceito científico formal do que seria o átomo. Para ele, o átomo era uma esfera maciça e não divisível. Era como uma bola de sinuca, que vocês já devem ter visto. Ela não é oca, ela, no caso, vai ser uma bola maciça. Bom, a partir desse modelo do Dalton, quase 100 anos depois, a partir de muita pesquisa, um outro cientista que chamava Thomson, ele conseguiu perceber que o átomo ele tinha carga elétrica e ele era formado por partículas menores, ou seja, aquele conceito do átomo do Dalton já estava um pouquinho errado. Para ele, o átomo era uma massa de carga positiva e nessa massa a gente tinha uma espécie de recheio, que eram várias partículas negativas misturadas e essas partículas, ele deu o nome para elas de elétron. O modelo dele ele ficou conhecido como pudim de passas. Mas se você for pensar uma coisa do nosso cotidiano, pensa no panetone, por exemplo, onde as uvas passas e as frutas cristalizadas, elas estão no meio da massa. Era mais ou menos essa a ideia do átomo do Thomson. Para o próximo modelo, a gente tem o modelo do Rutherford, mas não demorou tanto tempo assim, igual do Dalton para o Thomson, não. Não demorou nem 10 anos. Ele foi estudado e elaborado pelo Rutherford, que era aluno do Thomson lá na universidade. Ele propôs que o átomo ele tinha uma região bem densa e bem concentrada, que deu o nome para ela de núcleo e era composto por cargas no caso, partículas de carga positiva.
Em volta desse núcleo havia uma grande região que era vazia, mas em torno dela acabava girando umas cargas negativas, que eram os elétrons lá do Thomson, era como se fosse uma espécie de órbita ao redor do núcleo. Essa região vazia com os elétrons girando ao redor do núcleo, ele deu o nome de eletrosfera. Mas o modelo que hoje é aceito por nós, que a gente estuda aqui no 9º ano como um modelo base, vai ser o modelo do Rutherford-Bohr, que foi o aprimoramento que o cientista chamado Bohr fez nas ideias do Rutherford. Ele afirmava que os elétrons eles giravam em órbitas em torno do núcleo, mas que essas órbitas eram meio que ordenadas, como os planetas que giram em torno do Sol aqui no Sistema Solar. Porém, a permanência desses elétrons lá na eletrosfera, nessas camadas, ela se dava de acordo com a energia, no caso da camada que eles estavam ali inseridos. Ou seja, se eles recebessem energia, eles poderiam pular de um nível para outro, para um nível mais externo. E se eles perdessem essa energia, eles acabavam voltando para o nível deles. Mas era uma energia meio que fixa nesses níveis ao redor do núcleo. Ele propôs que, no caso, existiam 7 níveis e que eles poderiam suportar, de acordo com essa energia, uma quantidade específica de elétrons, como vocês podem ver aqui. No primeiro nível, no máximo 2 elétrons. No segundo, no máximo 8. No terceiro, no máximo 18. No quarto, 32. No quinto, 32 também. No sexto, 18. E no sétimo período, no máximo 8 elétrons. Lá no ensino médio, vocês vão estudar que esses níveis, na verdade, eles ainda podem ser subdivididos em subníveis. Mas isso é um assunto que o professor de Química vai tratar com vocês lá no primeiro ano. Bom, um outro conceito muito importante para entender essa introdução à química do 9º ano é o conceito de elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos que têm uma mesma identidade. Tá, mas o que a gente pode definir como identidade de um átomo? Bom, essa identidade do átomo, a gente vai chamar ela de número atômico. O que é esse número atômico? É o número de prótons que vão estar presentes lá no núcleo desse átomo. Porque caso esse número de prótons no núcleo ele mude, ou seja, caso o átomo perca um próton, ele acaba passando a ser um outro elemento químico. Então pensemos nesse exemplo do carbono. Ele vai ter 6 prótons no núcleo, o que significa que o número atômico dele vai ser 6, ou seja, a identidade dele é 6. Não existe nenhum outro elemento que vai ter 6 prótons no núcleo. E todos os átomos existentes, no nosso planeta, por exemplo, ou em outro planeta, que tenha 6 prótons no núcleo, vão ser átomos de carbono. Então é isso que define esse elemento químico, assim como os outros. O número atômico vai ser essa identidade. Então, nós temos o próton, que define a identidade do elemento e que está no núcleo do seu átomo, e tem carga positiva. Nós também temos uma outra partícula que nós falamos desde o Thomson, que é o elétron. E esse elétron ele possui uma carga negativa e vai girar ao redor do núcleo. E depois, mais à frente, no século XX já, uma terceira partícula ela foi descoberta, que são os nêutrons. E esses nêutrons eles são identificados por eles não possuírem carga elétrica. Tá. Mas isso aí, elas estão localizadas no núcleo, esses nêutrons e esses prótons. E elas, diferentemente dos elétrons, elas são partículas que são mais pesadas. Então, se a gente pegar os prótons e os nêutrons que vão estar localizados no núcleo, nós vamos ter uma região mais densa e mais pesada, como falava o Rutherford. E aí, se nós somarmos então a quantidade desses prótons com a quantidade dos nêutrons, nós vamos ter uma outra informação sobre o elemento químico, que é a sua massa atômica. Essa informação também vai estar nesse quadradinho, como vocês veem aqui, ó, que a massa atômica do carbono é 12. E ela vai aparecer aqueles quadradinhos que a gente encontra na tabela periódica. Então, pessoal, é como na sua carteira de identidade, que você possui várias informações ali incluídas, como, por exemplo, o número da identidade, a sua data de nascimento, o seu nome completo, a sua foto e a sua digital. Você terá o número que te diferencia das outras pessoas, que vai ser o número da identidade, e vai também a sua digital, que não tem como nenhuma pessoa ter a mesma digital que você. Então, aqui no elemento químico, como vocês veem nesse quadrinho aqui, você tem 3 informações, aliás, são 4 informações. Essas 4 informações são o número atômico, o símbolo do elemento, o nome do elemento e, no caso aqui, o número da massa atômica. Só porque o número atômico e o símbolo é o que vai identificar o elemento químico. Por quê? No caso aqui, a massa, você vai poder ter elementos com a massa igual, mas não com o número atômico igual. E assim, de um modo geral, você vai encontrar aqui representados todos os elementos químicos existentes na tabela periódica por meio dessas informações. Bom, hoje nós sabemos que existem aí uns 118 elementos químicos que, para organizá-los e que nós possamos ver informações de todos eles, os cientistas eles elaboraram o que a gente chama de tabela periódica.
Bom, essa primeira versão, ela foi feita, no caso, lá no século XIX ainda, por um cientista chamado Mendeleev. No caso, depois ela foi sendo expandida aqui para chegar em todos os elementos que a gente tem hoje. Bom, ela é organizada em colunas, na vertical, que a gente pode chamar de famílias ou grupos, e a gente também vai ter os períodos, que são as linhas horizontais. E aqui, no caso, esses períodos horizontais aqui, você pode observar neles que os elementos químicos eles vão estar em ordem crescente de número atômico. Então, se você olhar aí, no caso, no período 4, você vai ver lá, número atômico 19, 20, 21 e vai ter uma sequência crescente aí dos números atômicos. Uma outra característica que é bastante observável na tabela são a diferença das cores aí. Essas cores diferentes na tabela periódica, ela vai indicar um certo grupo da qual esses elementos químicos fazem parte, que vão ter características muito semelhantes, como por exemplo, todos os metais, como vocês veem aqui na minha tabela de exemplo, têm a cor amarela. E esses metais eles vão ter propriedades muito semelhantes, como por exemplo, eles conduzem bem o calor, eles conduzem bem a eletricidade, então são características semelhantes. Nós vamos ter aqui na minha tabela 3 cores diferentes, que no caso seriam a cor amarela, que vai identificar os metais, a cor verde, que identifica os ametais, que são aqueles que não têm a mesma propriedade que os metais, têm propriedades, na verdade, quase que antagônicas, e no caso, a última coluna ali, que tem a cor roxa, que vão ser os gases nobres, que são elementos que, devido a algumas propriedades químicas, eles têm uma dificuldade de se combinar com os outros elementos. Bom, nós vimos na aula de setembro que os átomos dos elementos, eles acabam se ligando para formar as substâncias que a gente conhece, as substâncias químicas. Nós vamos ter 3 tipos de ligações químicas. As ligações, elas podem ser iônicas, quando os átomos, eles transferem elétrons, ou seja, alguém doa e alguém recebe. Assim, eles acabam formando ali, no caso, um composto iônico, formam íons, que no caso seriam íons positivos e negativos. Bom, nós vamos ter também as ligações covalentes. Nessas ligações vai ocorrer o compartilhamento dos elétrons, em que os átomos compartilham, e eles vão acabar, no caso, formando pares compartilhados, que são dos 2 átomos que estão ali juntos nessa ligação. Bom, essas ligações elas vão acabar formando moléculas. E, por fim, nós temos as ligações metálicas. Elas vão ocorrer entre átomos de metais. E eles vão acabar formando ali, ninguém vai doar ou compartilhar os elétrons. Os elétrons é como se eles fossem de todo mundo, porque eles vão formar uma espécie de nuvem de elétrons que vai ser de todos os átomos presentes naquela ligação. E é assim que a gente forma, no caso, as substâncias químicas. Bom, só que as substâncias químicas, elas podem passar por transformações. E a gente viu na aula de setembro, por exemplo, que essas transformações, elas podem ser de 2 tipos, que são as transformações físicas e as transformações químicas. Quando essas ligações que eu falei para vocês agora há pouco, elas são quebradas e são reformuladas de um outro jeito, a substância química ela acaba se alterando e se transforma em uma outra substância. Sendo assim, essa transformação ela vai ser uma transformação química. Quando a substância ela se transforma, mas a estrutura química da substância, as ligações, elas continuam a mesma, no caso nós vamos ter uma transformação que é física. Bom, vocês lembram da aula que eu dei, que eu mostrei para vocês, 2 transformações que podem ocorrer com o papel? Como, por exemplo, quando a gente amassa o papel, é uma transformação física, porque ele não deixa de ser papel. Quando você queima esse papel, o papel, no caso, ele vai deixar de ser papel e passará a ser cinzas e gases. Então, isso aí vai ser uma transformação química que ocorreu com o papel. Nós estudamos o fato de que elas podem ser representadas, por exemplo... Ai, nossa, eu esqueci de passar esses slides aqui. Bom, nós vimos na aula sobre transformações químicas que elas podem ser representadas pelas equações químicas, onde eu vou escrever as fórmulas ou símbolos das substâncias envolvidas. E aí, nós vamos ter as substâncias reagindo entre si ali, que nós vamos chamar de reagentes, formando uma nova substância, que nós vamos ter representado aqui, nós vamos chamar de produtos. Bom, na aula de setembro vocês viram que nós classificamos as reações químicas ou as transformações químicas em alguns tipos que elas acontecem aí com as substâncias. Nesse primeiro caso, nós vamos ter a síntese. Vocês podem observar aqui que, na síntese, nós temos 2 substâncias diferentes formando uma nova substância. Vocês veem aqui no emoji, viram que a bolinha se uniu à carinha para formar uma carinha inteira. Então é como se eu pegasse 2 substâncias diferentes e juntasse para formar uma nova. No segundo caso, na segunda linha aqui, vocês veem que eu tenho uma substância antes da setinha e ela é como se fosse um emoji de uma carinha completa. E
após a setinha, que seria o produto, nós temos os elementos dessa carinha separados, que seria a bolinha e o sorriso ali separados. Então, nesse caso, onde uma substância se transforma em outras duas substâncias diferentes, nós temos uma decomposição. Bom, no terceiro caso aqui, nós temos uma reação de simples troca. Vocês observem que a carinha feliz, ela não tinha o círculo em volta, e a carinha triste tinha o círculo em volta, só que vermelho. Quando você passou para o produto, ou seja, a reação química aconteceu, você vai ter uma carinha feliz completa e uma carinha triste continua vermelha, porém, ela agora não tem o círculo em volta. Então, ou seja, as duas substâncias que estão aí, elas trocaram um dos elementos que estão presentes nessas duas substâncias. Já na quarta aí, você vai ter uma dupla troca, onde eles vão trocar os dois elementos que estão presentes na substância. E por último, nós temos a combustão. Vocês estão vendo aí que a carinha ela vai reagir com o oxigênio e no produto nós vamos ter uma carinha pegando fogo. Por quê? Toda reação de combustão é quando uma substância ela vai entrar em contato com o oxigênio e ela vai ser queimada ou consumida, vamos dizer assim. Bom, nós também vimos na mesma aula a questão de que as reações químicas elas podem absorver ou elas podem liberar energia na forma de calor, geralmente. Nas reações que, no caso, absorvem calor, nós vamos dar o nome de endotérmicas. E naquelas que liberam o calor, nós vamos chamar de exotérmicas. Bom, passamos agora para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos revisar o que nós estudamos da parte de física aqui do nono ano. Na aula de outubro, a nossa aula de física, ela foi focada um pouco no estudo das ondas. E nós vimos que as ondas, elas são oscilações ou perturbações, vibrações, e essas vibrações, elas se propagam. E essa propagação, ela pode transportar energia de um lugar para o outro, mas nunca ela pode transportar matéria. Isso tem que ficar claro para a gente, que é um conceito básico. Essas ondas, elas podem ser classificadas em dois grupos de acordo com a natureza delas. Por exemplo, as ondas que necessitam de um meio para se propagar, como por exemplo uma onda numa corda que vocês viram no desenho anterior, uma onda na superfície da água ou uma onda em uma mola, elas são denominadas de ondas mecânicas. Já as ondas que elas podem se propagar em todos os meios e elas acabam também se propagando onde não tem meio, que a gente chama de vácuo, como no espaço, a gente vai chamar essas ondas de ondas eletromagnéticas. Bom, é o caso, por exemplo, das ondas de rádio, dos raios-x, das micro-ondas lá do aparelho da sua casa e também de uma outra onda que a gente vai falar depois. Uma outra forma de classificar as ondas é quanto à direção da vibração dessas ondas. Quando a direção da vibração ela ocorre na mesma da propagação, a gente vai denominar essas ondas de longitudinais, como é o caso das ondas nas molas. Vocês lembram daquele videozinho? Bom, e quando essas ondas elas acontecem numa direção perpendicular à direção da propagação, nós temos, no caso, uma onda transversal, como é o caso da onda em uma corda, que nós também vimos naquele videozinho. Você lembra dele? Bom, nós podemos classificar quanto um terceiro elemento, que seria a questão de quantas são as direções de propagação dessas ondas. Quando, no caso, essas ondas têm apenas uma direção de propagação, nós vamos chamá-las de unidimensionais. Quando elas têm duas, no caso, direções de propagação, nós vamos chamar elas de bidimensionais. E quando elas se propagam em todas as direções, nós vamos chamar de tridimensionais. No caso das unidimensionais, é o exemplo da corda, elas propagam apenas em uma direção. No caso das ondas bidimensionais, como exemplo, a gente tem na superfície da água, que você vê ela se propagando para pelo menos duas direções, porque está na superfície ali. E as tridimensionais são, no caso, o som, que vocês veem, por exemplo, que ele se propaga em todas as direções. Porque se eu falar para vocês de costa, como eu falei lá na outra aula, você também vai escutar a minha voz do mesmo jeito, que ele vai se propagar em todas as direções. Bom, falando em som, e a gente falou numa outra onda que eu não tinha falado antes, que é a luz, essas duas ondas, no caso aí, são as mais estudadas por nós no ensino fundamental e no médio também. E talvez por elas estarem tão ligadas à questão dos nossos sentidos, como por exemplo a audição e a nossa visão. E por elas estarem tão presentes no nosso cotidiano. E, antes de nós diferenciarmos as duas e falarmos mais sobre elas, nós vamos falar um pouco agora sobre os elementos de uma onda. Bom,
Os elementos da onda aqui que vocês estão vendo nessa imagem, elas vão acabar facilitando o nosso estudo e elas nos ajudam a entender um pouco sobre como fazer cálculos, por exemplo, ou como estudar essas relações dessas ondas com a criação das tecnologias que a gente conhece hoje em dia, porque isso foi muito importante para o desenvolvimento de diversas que a gente usa hoje. Até a questão dos celulares, dos smartphones que a gente tem, foi desenvolvida a partir de estudos baseados nessa questão das ondas. Bom, vocês veem aqui nesse elemento aqui, vocês teremos os pontos altos da onda, a gente vai chamar eles de cristas, e os pontos mais baixos da onda, nós vamos chamar eles de vales. Vocês viram que a distância que existe entre uma crista e a próxima crista depois dela, essa distância aí, ela vai ser chamada de comprimento de onda. Isso já é um elemento importante para fazer alguns cálculos relacionados sobre essas ondas. Também é o caso que vocês têm que notar que o comprimento de onda é a mesma distância também entre um vale e o próximo vale. Então esse comprimento de onda ele é constante dentro de uma onda, ou pelo menos na maioria delas. Vocês veem aqui ao meio você tem um eixo pelo qual a onda vai vibrar em torno desse eixo. A distância que existe entre a crista e esse eixo, ou entre o vale e esse eixo, ela vai ser chamada de amplitude da onda. Bom, um outro elemento da onda vai ser a quantidade de vezes que essa onda vai oscilar dentro de um determinado tempo. Por exemplo, se você contar 1 segundo e quantas vezes essa onda vibrou nesse 1 segundo, a gente vai ter a frequência. E a unidade de medida que a gente vai utilizar para falar da frequência vai ser o Hertz, que vocês veem aqui, no caso representado pelo Hz, ou seja, quantas oscilações, no caso do exemplo, são 100 Hz, ou seja, 100 oscilações a cada segundo. A outra grandeza aqui vai ser o período, que ao invés de ser a quantidade de oscilações por segundo, vai ser quanto tempo essa onda demora para fazer uma oscilação apenas. Esse tempo, no caso, como é um intervalo de tempo, a gente vai usar unidades segundos, ou seja, será que é 1 segundo que essa onda demora para fazer uma oscilação completa? Se for, o período dela vai ser 1 segundo. E aqui nós temos uma fórmula que é como se fosse uma relação, porque se eu tenho medindo a frequência, que seria as oscilações por segundo, e o período, que é o tempo para fazer uma oscilação, eles acabam sendo grandezas inversas umas das outras aqui. Bom, esses dois elementos aqui, que é a frequência e o período, e a relação que existe entre eles de serem inversos, isso vai ser importante para a gente calcular uma coisa sobre as ondas, que é o fato da velocidade delas. Por quê? Elas vão ter velocidade. Quanto tempo que essa onda vai, no caso, se movimentar? Ou pelo meio, por onde ela se propaga, ou pelo vácuo. E essa velocidade, como velocidade vai ser distância dividido pelo tempo, aqui a gente pode calcular como velocidade é o comprimento de onda dividido pelo período dessa onda. Como vocês viram que, por exemplo, a velocidade ela é calculada desse jeito, que seria o comprimento pelo período, e o período é o inverso da frequência, a gente também pode calcular de um outro jeito, que é multiplicando o comprimento de onda pela frequência dessa onda. Bom, se você observar, por exemplo, uma diferença bem gritante sobre essa questão das ondas eletromagnéticas e das ondas mecânicas é a diferença entre o som e a luz, que é exemplificado muitas vezes pelo relâmpago e o trovão. No caso do relâmpago, que a gente vê ele pela luz que ele emite, a gente vai ver que a velocidade dele aqui é muito maior que a do som, porque o relâmpago chega antes do trovão. Então, observem aqui no slide que vocês vão ver que a velocidade da luz ela é de 300 milhões de metros por segundo. Já a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. É praticamente uma diferença como se a onda, no caso a luz, ela fosse 1 milhão de vezes mais rápida que o som, que é uma onda mecânica. Bom, e o último bloco, mas não menos importante, é o bloco que vamos falar sobre biologia. E aqui nós vamos falar de alguns assuntos que foram introduzidos lá na primeira aula com a Mariana e na última aula, a aula de novembro, que foi comigo. Nós vamos começar relembrando o fato de que todos os seres vivos eles são formados por células, exceto, no caso, os vírus. Porém, todos, incluindo os vírus, possuem o material genético. Bom, esse material genético que a gente vai identificar por DNA e RNA, nas nossas células, por exemplo, nós vamos encontrar os dois. Só que o DNA é o material genético principal das nossas células, porque ele geralmente vai comandar acontecimentos ou reações que são feitas pelo RNA. Os vírus, eles são os únicos seres vivos que são acelulares, não possuem células, porém eles têm material genético. Ou seja, diferente de outros seres vivos, eles vão poder ter o DNA ou RNA, porém eles não têm uma estrutura que permita a eles se reproduzissem.
Isso faz com que eles precisem, para reproduzir esse material genético e se multiplicarem, eles precisam de parasitar uma célula. Por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles vão precisar estar dentro de uma célula, usar a estrutura dela e acabar se reproduzindo e se multiplicando, como que a gente viu esse ano aí na nossa pandemia de coronavírus. Então, os seres vivos, a gente pode dividir, que tem células, a gente vai dividir eles em dois grupos, que são aqueles seres vivos procariontes ou procariotas e os eucariontes ou eucariotas. Essa diferença entre eles vai ser que o material genético ele vai ficar separado do citoplasma por uma membrana nos seres vivos eucarióticos, ou seja, possui um núcleo que é individualizado e organizado. Já em seres vivos procariontes ou procariotas, eles vão ter um material espalhado no citoplasma. Um exemplo deles seriam as bactérias, ok? E as cianobactérias, que formam esse grupo dos seres vivos procarióticos. Já todo o restante dos seres vivos são eucarióticos, como é o nosso caso, das plantas, dos fungos, etc. Bom, o núcleo, essa membrana que vai ter nos organismos eucarióticos, a gente vai chamar ela de carioteca ou cariomembrana. E esse material genético ele vai ficar, no caso, individualizado dentro dessa membrana separada do citoplasma. É desse núcleo que vai partir os comandos, ou seja, desse material genético separado do núcleo, que vai partir comandos para processos que ocorrem em toda a célula a todo momento. Inclusive, quando o material genético precisa se duplicar ou quando a gente precisa produzir proteínas nessas células. Uma outra função do material genético, ele é armazenar as informações genéticas de cada organismo. E esse material genético ele vai ser formado por moléculas de DNA. Nós vamos chamar de cromossomos esse agrupamento aí, ou no caso, essa estrutura do DNA que vai guardar essas informações. Isso vai determinar a identidade biológica de cada organismo. Esse material genético ele vai estar dentro de todas as células de um organismo, vai estar dentro do núcleo dessas células. E esse mesmo material genético para esse indivíduo, ou seja, a quantidade e o material genético que vai estar presente vai ser o mesmo em todas as células do nosso corpo. Bom, vocês viram na aula anterior esse exemplo onde a gente representa por 2N e um número. Esse número aqui que vai ser o número de cromossomos, e esse 2N significa que esses 46 cromossomos, como é o caso da espécie humana, ele vai identificar que eles vão estar organizados em pares. Nós chamamos esses organismos de organismos diploides. Bom, isso significa que todas as células do nosso corpo vão ter 46 cromossomos, que são os 23 pares? Não. Por quê? Nas nossas células sexuais, que são chamadas de gametas, nós não podemos ter 23 pares, porque no processo de fecundação, onde vem o gameta do pai e o gameta da mãe, nós vamos ter que unir esse material genético para formar os 46, que seriam esses 23 pares. Ou seja, nos gametas, que são as nossas células sexuais, nós vamos ter metade do número de cromossomos. Ao invés de 46, nós vamos ter 23 cromossomos nesses gametas. Bom, para a gente poder verificar como que essas células são formadas, essa diferença entre elas, que são as células somáticas e as células sexuais, a gente vai ter divisões celulares que acontecem no nosso corpo. E nós vamos ter dois tipos de divisão, que seria a mitose ou a meiose. No caso da mitose, no caso aqui nós vamos ter uma célula de origem que ela vai se dividir e vai formar duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Essa divisão, ela faz com que as células que foram geradas, as células filhas, elas sejam idênticas à célula de origem, à célula mãe. Já na meiose, a gente vai ter aí diversos eventos que acontecem que vão fazer com que nós tenhamos duas divisões sucessivas, ou seja, duas divisões seguidas. Isso faz com que nós tenhamos aqui uma quantidade de cromossomos na célula de origem, mas lá no final da divisão são formadas, além de ser formada 4 células diferentes da mitose, essas 4 células elas vão acabar sendo diferentes. Por quê? Porque em uma dessas fases da meiose vão ocorrer troca de pedaços desse material genético aí que a gente vai chamar de permutação, que faz com que nas células que são produzidas ao final da divisão, essas células sejam todas diferentes umas das outras. Já na mitose a gente viu que as células são idênticas à célula formada. Isso é importante, por exemplo, para gerar uma variabilidade genética. Por quê? Quando a gente tem um gameta, a gente precisa juntar esse gameta com outro para formar um novo ser vivo. Para que essa variabilidade aconteça, na meiose, que forma essas células, todas as células formadas são diferentes. Essa questão da divisão celular, que forma os gametas, e essa quantidade de cromossomos que a gente viu que vai ser específico para cada espécie, isso é muito importante para a gente entender isso, que é o conceito de espécie.
Espécie é um conjunto de indivíduos que você vai ter ali, que eles são semelhantes, eles vão ter a mesma quantidade de cromossomos em todos os indivíduos e quando eles se reproduzem, eles vão gerar descendentes que são chamados descendentes férteis. Por quê? Esses descendentes podem gerar outros descendentes e assim por diante, continuando as gerações daquela espécie. Quando você reproduz espécies diferentes, pode até ser que forme um novo indivíduo. Porém, esse novo indivíduo, ele vai ser um indivíduo híbrido. Híbridos estéreis, pessoal, seriam, no caso, essa junção das duas espécies, onde você vai ter o gameta de uma espécie que vai ter uma quantidade de cromossomos e o gameta de uma outra espécie que tem uma outra quantidade de cromossomos. Ele vai se juntar, formar esse novo indivíduo, que é o híbrido, e esse novo indivíduo ele não pode ter filhotes, ou seja, ele é estéril. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi apenas uma revisão do nosso conteúdo para te ajudar com as últimas atividades do ano que estão lá no portal. Essas atividades também são de revisão, lembrando isso, né? Então, eu recomendo que vocês voltem lá no canal da Prefeitura de Uberlândia, tem separadinha lá uma playlist com todas as aulas do 9º ano. Tá com dúvida? Volta lá na aula, reassiste a aula, vê os conceitos e aí vocês vão ter mais facilidade para fazer. As aulas de ciência do 9º ano são as aulas 3, 8, 17, 25, 33, 41 e 50. Bom, foi uma experiência ótima estar aqui com vocês pelo Escola em Casa. Eu espero que vocês estejam bem e também que no ano que vem as coisas estejam melhores para todos nós. Boa sorte nessa nova etapa, que é o ensino médio. Um abraço para todos vocês. Obrigado por assistirem. Bom fim de ano. Tchau!